Hoje eu vou explicar para você uma técnica de como fazer esse paciente entender que pério é importante. Como é que a gente convence o paciente que ele tem que voltar? A proposta é a seguinte: a gente não convence o paciente, a gente conscientiza. E hoje eu vou explicar técnicas para a gente conversar com esse paciente saudável. O paciente não tem doença, não tem cárie, não tem doença periodontal, não tem problema periimplantar ainda, mas ninguém de nós está imune a nenhum desses problemas. A conscientização de camadas é um método sequencial de perguntas que a gente vai fazendo para que ele conscientize do que ele sabe, do que ele não sabe. Por exemplo, sobre sangramento. O que é que a gente não sabe, se o paciente sabe ou se ele não sabe? Você pode fazer a primeira pergunta assim: você sabia que gengiva sangrar quando passa fio dental é um problema? Mais uma vez, vou repetir. Você, paciente, sabe que a gengiva sangrar quando passa fio dental é um problema? Que gengiva que sangra quando passa fio é um problema? Ah, não, é porque a minha gengiva é sensível mesmo e porque ela é sensível toda vez que eu passo fio dental, ela sangra. Não é! Não é! Tá errado. Paciente, você não está entendendo. Não é bem isso. Aí o que que você vai falar com o paciente? Paciente, sabe quando a gente machuca a pele assim, e machuca, ele não fica vermelhinho? Então, esse machucado e esse vermelhinho se chama inflamação. Por quê? Porque o corpo traz mais sangue aqui para conseguir fazer a defesa. É a mesma coisa que acontece na gengiva, que você começa a ter muito mais agressão, porque você começa a ter micróbios do mal, e eu vou falar isto na aula 1 do meu próximo evento. E aí, esses micróbios do mal, eles acabam inflamando a gengiva e essa gengiva fica inchada, como fica quando você machuca a mão. Só que a gengiva e a pele da gengiva é uma pele fininha. Por isso, se quando você passa o fio dental sair sangue, tem problema sim. E tem que cuidar sim. Então, o que é que você vai saber? Ele sabe ou não sabe? O método que eu estou ensinando é o método de prevenção em camadas. Então, você vai ter uma lista de perguntas. Essa lista de perguntas, você vai pegar essa aula, você vai assistir de novo, ou você vai anotar com papel e uma caneta essa lista de perguntas de conscientização para o paciente. Então, assim, não é convencimento, é uma conscientização. E aí você vai acabar conversando com o paciente e você vai explorar esse tema que você não sabe. Outra pergunta. É, você sabe as consequências desse problema? Então, assim, olha, você está colocando a pergunta de conscientização. Ou vamos falar de um jeito mais fácil, né? Você sabia que isso pode dar problema mais para frente? Você sabe que isso vai causar outros problemas? Ah, gengiva que sangra é problema? Gengiva que sangra é problema e você explica os problemas de uma gengiva sangrante. Então, veja bem a técnica da conscientização em camadas. Como a gente não aprende método nenhum, e olha como isso é simples, olha como isso é fácil, tá? Olha como essa aula é valiosa. Por favor, você que está assistindo, compartilhe essa aula com seus conhecidos, ajuda o Pério Diário a chegar para mais pessoas. Se você gostou dessa aula, compartilha, pega o aviãozinho, manda para todo mundo que você conhece. Isso para o nosso bem, porque a gente quer disseminar essa mensagem para todo mundo. O método de conscientização em camadas não é convencer, não é chegar, fazer um palestrão na cabeça do paciente, não é ficar rezando a ladainha que tem que passar fio dental e escovar os dentes, que o paciente não aguenta mais, não é virar dentista disco furado, de ficar repetindo, repetindo, repetindo. A gente vai fazer perguntas certas para que ele acabe se conscientizando. Outra pergunta. Você sabe que esse problema tem solução? Olha só a técnica da conscientização em camadas. A primeira camada, você sabe que gengiva que sangra é problema? Sabe, não sabe, explica. Segunda camada, você sabe as consequências desse problema? Então, assim, sabe que tem um problema? Sim, não. Sabe as consequências do problema? Sim, não. Você vai explicar. E você tem que saber explicar, dentista. Tem que ter entendimento disso. E se tá difícil, semana que vem tem o meu evento e eu mostro detalhadamente a etiopatogenia atual da doença periodontal.
Terceira camada, você já conscientizou que talvez ele nem soubesse que gengiva sangrar é problema? Sabia que gengiva sangra? Sabia que gengiva sangrar é problema? Sim, não? Conscientiza ele. Segunda camada, você sabia que isso tem consequência? Sim, não, tem. Conscientiza a consequência. Terceira camada, solução. Torna consciente da solução. Sabia que isso tem solução? Tem solução. E a quarta camada, você é a solução. Mostra a solução que você tem. Então, mais uma vez, a primeira camada é quando ele não sabe de nada. Não sabe de nada, ignorantão. Ele não sabe. Ele só está com um problema. Ou às vezes ele não tem um problema, porque às vezes é saudável. Hoje eu estou falando de uma aula para como a gente vai conscientizar o paciente saudável. Ele está saudável. Depois você faz a segunda camada. Você sabia que isso tem um problema? Terceira camada, sabia que isso tem uma solução? Quarta camada, sabia que eu tenho uma solução para você? E aí, nessa solução, você vai apresentar o programa de manutenção preventiva, em pacote anual, em venda recorrente. O que é isso que eu estou falando, né? Eu explico tudo isso, o paciente se conscientiza do problema, eu explico tudo isso, ele começa a entender do problema e ele vai valorizar esse problema que ele viu a consequência porque você explicou e você vai depois então oferecer a solução e você vai ser a solução. Você tem uma solução maravilhosa para isso. Isso é sensacional. Faz o paciente entender. Qual é a solução? É a profilaxia apaixonante. Nessa profilaxia apaixonante, você vai conversar com o paciente, você vai fazer uma consulta extraordinária, você vai fazer uma profilaxia maravilhosa, com produtos interessantes, com cheiros interessantes, com gostos interessantes, que ele vai adorar tudo aquilo ali, que aquilo ali vai ser tudo de bom. E depois, no terceiro ponto, você vai fazer o fechamento com uma consultoria de saúde bucal. Isso é profilaxia apaixonante e você tem isso para ensinar de uma forma recorrente.